Ufa! Agora vai, hein, gente? Agora vai! O que acontece? Desde quinta-feira, a Lorilene Correia e eu estamos tentando fazer uma live, gravar, para falar sobre um tema muito importante para vocês pré-candidatos, que é a vaquinha virtual. O que acontece? Tem dado congestionamento no Instagram, problema técnico no celular, não tá dando certo, então o que a gente combinou? Vamos fazer gravar. Vamos fazer esse bate-papo gravado. Minha gatinha tá aqui fazendo companhia. Vamos fazer gravado que agora vai dar certo. Aí não tem como a internet atrapalhar a gente. Vamos falar sobre vaquinha virtual, como esse financiamento coletivo, crowdfunding, chame de como quiser, pode ser a solução da sua campanha ou a ruína, porque tem muitos detalhes técnicos que precisam ser seguidos e qualquer vírgula fora do lugar pode te prejudicar. Prejudicar tanto a campanha das pré-candidatas quanto dos pré-candidatos também, porque aqui nos meus perfis eu falo com as mulheres, para as mulheres, mas eu sei que muitos homens me assistem aqui também. E olha só, antes de colocar a Lori aqui no bate-papo com a gente, no vídeo, deixa eu ajeitar aqui. Antes de colocá-la aqui no bate-papo com a gente, eu quero falar um pouquinho por que eu convidei ela para falar com a gente, e não outra especialista ou um especialista homem da área, para falar sobre vaquinha virtual. Primeiramente porque a Lori, é Lori Lene, eu chamo ela de Lori, ela, aluna, gente, minha filha, ó, de 4 patas, vai ficar aqui fazendo companhia pra gente, né, Lulu? Ela tá toda manhosa hoje. A Lori, ela é mulher e além de ser uma grande referência na área dela, de prestação de contas e tudo mais, ela colabora, também tem projetos de colaboração para aumentar a representatividade feminina das mulheres na política e na área de atuação dela. Enfim, ela tem projetos muito bacanas e eu vou falar um pouquinho sobre o histórico dela. Eu vou colar, vou ler aqui um pouquinho do currículo dela para vocês entenderem o que ela pode oferecer aqui para a gente. A Lorilene Correia, ela é contadora especialista em prestação de contas, né, em contabilidade eleitoral, como eu falei. Ela também é sócia fundadora da Correia Assessoria Contábil. Ela faz parte de vários grupos, eu vou citar alguns. Um deles é o Efetiva Contabilidade e Consultoria Eleitoral, que é um grupo de contadores especialistas em prestação de contas eleitorais e partidária. Ela também faz parte do IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Vocês vão perceber que ela tem um sotaque diferente. Se vocês forem paulistas como eu, vocês vão notar a pronúncia dela. Ela também faz parte do NUME, que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Porto Alegre. Ela participa do Ser Mulher, evento de representatividade feminina, onde ela vai palestrar sobre compliance eleitoral contábil. O que é compliance eleitoral contábil? Eu não sei, porque não é da minha área, mas ela vai explicar tudo pra gente. E ela também participa do Pra Elas, que é focado na capacitação da mulher na política. Vocês viram? Não é pouca coisa, né? Então vamos lá, eu vou colocar ela aqui no bate-papo com a gente e já vamos falar, né, daquela ajeitada na juba, sobre vaquinha virtual, porque você, mulher, deve aproveitar esse recurso para reforçar aí a sua campanha eleitoral. Ó, já faz mais de um mês, viu, que o pessoal já pode estar arrecadando por meio de vaquinha virtual. Mas por que a gente decidiu falar disso? Porque, por mais que nas eleições passadas isso já existisse, já era uma ferramenta disponível, né? Tem muita gente que está por fora, que está perdida, que não sabe como funciona, não sabe qual empresa contratar. Então, tem uma série de cuidados aí que a gente precisa ter. Então, vou colocar a Lori aqui no bate-papo com a gente e nós já podemos começar e ir direto ao que interessa. Oi, Lori, tudo jóia? Bem-vinda! Olha só, vamos direto ao que interessa e vamos do básico, vamos do começo. Conta pra gente. O que é esse tal de financiamento coletivo, crowdfunding, a famosa vaquinha virtual? Explica pra gente o beabá da coisa. Garota, está encantada a nossa live, mas deve ser porque o assunto é muito importante, pois tem as vantagens e desvantagens na escolha dessa modalidade de vaquinha eletrônica.
O interessante é que o pré-candidato busque informação deste assunto antes da contratação da empresa que presta esse serviço. O financiamento coletivo surgiu quando as pessoas jurídicas ficaram proibidas de doarem as campanhas eleitorais. Foi aí que surgiu o financiamento coletivo, que é uma ferramenta destinada à arrecadação de recursos financeiros de pessoas físicas para financiar determinada candidatura ou agremiação política. Sabe uma coisa que eu vi muito, Lori, nas eleições passadas? O pessoal perdidinho, não sabia como fazer, o que fazer, qual empresa contratar. E eu vi muitas pré-candidatas indo atrás desses sites que fazem financiamento coletivo, crowdfunding, para livros, financiamento coletivo para filmes. Eu já vi financiamento coletivo, crowdfunding, até para a pessoa poder fazer casamento. E aí as candidatas acharam que era o mesmo site. Ah, então o mesmo site que financia um livro, um projeto independente, pode ser o site que vai, né, trabalhar para arrecadação para minha campanha, e não é isso. E aí, assim, eu vi muitos casos, de verdade, muitos mesmo, de pessoas, de candidatos e candidatas que saíram prejudicados por causa disso, não só porque buscaram um site convencional de financiamento coletivo, como também sites que não eram de confiança, não eram de credibilidade, que acabaram, ó, prejudicando tanto o recebedor, o candidato, quanto aqueles que fizeram as doações. Então, quais são as empresas, quais são as plataformas que as pré-candidatas devem buscar e os pré-candidatos, desculpa, para poder fazer o seu crowdfunding? Não é qualquer site, né? Onde que elas buscam esses sites de confiança? Fábia, a principal informação que o pré-candidato deve levar em consideração sobre o financiamento coletivo é basear-se na legislação. Ele deve pesquisar no site do TSE a lista das empresas cadastradas. Ontem mesmo eu acessei e já tinham 29 empresas. Mas o candidato, ele tem que ter muita atenção. Ele deve pesquisar informação, mesmo que aquela empresa faz parte da listagem que consta lá no site do TSE, é importante ele saber quais as vantagens e desvantagens que essa empresa está oferecendo. E, por exemplo, e se a pré-candidata não souber para qual cargo ela vai se candidatar? Por exemplo, vamos dizer que o partido esteja cotando o nome dela para sair a vereadora, ou a prefeita, ou a vice-prefeita, enfim. Isso interfere em alguma coisa na arrecadação, na vaquinha virtual? Não vai fazer a diferença se ela concorrer a vereadora ou prefeita, ou vereador ou prefeito, pois o que vincula ele ao cadastro inicial é o seu CPF. E quando houver o registro de campanha, o CNPJ dele vai ser vinculado ao CPF, então não vai fazer a diferença. E se de repente, eu não sei se isso vai acontecer, espero que não, mas e se de repente a candidata desiste de disputar as eleições, de se candidatar, ou se de repente, porque assim, as convenções ainda não aconteceram, e se de repente o partido falar, não, a gente acabou optando por outra pessoa, a gente não vai te dar a legenda, e essa mulher já vinha arrecadando pela vaquinha virtual, o que que acontece? O que que ela faz? Na hipótese de o candidato não apresentar seu pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral, os recursos arrecadados pela entidade, o financiamento coletivo, né, deve ser devolvido aos doadores na forma e nas condições estabelecidas entre a entidade arrecadadora e o pré-candidato. E Lore, qual que é o período de arrecadação da vaquinha? Porque eu sei que já começou, né, a partir de 15 de maio, e vai até que data? Até quando as mulheres, as candidatas podem ficar arrecadando, né, recebendo doações para sua campanha?
O início das arrecadações começaram no dia 15 de maio de 2020, mês passado. Já se passaram 30 dias. Então, o candidato, o pré-candidato, melhor dizendo, né? Ele já está perdendo tempo de analisar toda a sua vantagem de ter esse tipo de arrecadação e fazer o contrato, né, com a empresa do financiamento coletivo. Mas eu dou uma sugestão com relação ao encerramento desse contrato, pois o último dia para arrecadação é no dia das eleições. E como a gente sabe que para todo o processo é moroso, eu dou a sugestão de 3 dias antes das eleições, para que não haja ocorrência de ultrapassar o limite que é no dia das eleições. E uma dúvida que eu tenho e que eu recebi de muitas seguidoras do meu Instagram também é o seguinte: arrecadação e investimento em campanha funcionam simultaneamente, sim ou não? Por exemplo, ela recebe a doação e já pode começar a investir na prestação de serviço e tudo mais, no seu marketing, na parte jurídico ou não? Existe um período específico para que ela possa usufruir e investir desses recursos que ela está recebendo? Não, ele não pode gastar. Ele precisa esperar o período de campanha, pois ainda terá que preencher as informações preliminares. Não deve haver gasto antes do período de campanha eleitoral, sob pena de não poder tomar posse e ainda poderá responder perante a Justiça Eleitoral. Muito cuidado. Eu posso citar um exemplo: a senadora Selma, que foi cassada pelo abuso de poder econômico. Muito cuidado. Olha, e uma pergunta que eu recebi muito e que realmente pode acabar causando muita confusão é o seguinte: o partido pode fazer vaquinha virtual? O partido pode receber arrecadação, doação coletiva e depois transferir para o candidato ou para o pré-candidato, ou tem que ser realmente como falam no CNPJ, né? No CNPJ do pré-candidato, porque cada candidato vai ter um CNPJ. Então a doação tem que ser recebida no CNPJ ou pode realmente ser recebida pelo partido e esse partido distribui? Como é que funciona? Com relação à vaquinha eletrônica do partido, na Lei 13.877 diz que o partido político pode receber doação de sites através de plataformas de arrecadação, sendo que ele só pode transferir para o candidato para a conta de campanha dele. Do contrário, ele não pode fazer doação. Isso é uma exceção de CNPJ, porque pessoa jurídica é proibido o candidato aceitar. Quando ele identifica no extrato bancário dele, de campanha, que houve um depósito de um CNPJ, ele deve imediatamente identificar. Se ele não conseguir identificar esse CNPJ, ele deve solicitar ao banco, né, a informação de qual CNPJ fez essa transferência, esse depósito, e não pode ser usado esse valor. Se foi o CNPJ do partido, a lei permite, é uma exceção. E qualquer pessoa, sendo pessoa física, ela pode fazer doações para a campanha? Eu acho que a pergunta seria a seguinte: quem pode e quem não pode fazer doação? Porque devem ter critérios também para os possíveis doadores, né? Deve ter, por exemplo, eles precisam estar em dia com a justiça eleitoral, alguma coisa assim. Eu acho que a pergunta ela é mais estratégica, Lori. A pergunta é a seguinte: qual é o tipo de pessoa que as pré-candidatas podem ir atrás para receber doação? De qual tipo de público, de padrão de pessoas, elas podem garantir que elas vão receber um investimento? Fábia, com relação às doações, todas as doações devem ser de pessoas físicas
muito cuidado com as vedações que eu já citei. Mas eu também posso dar um conselho com relação a ter precaução na hora do recebimento dessas doações, né? Porque a inteligência do TRE, né, o setor de inteligência, eles cruzam as informações e a auditoria dessas informações estão cada vez mais ágeis, né? Então, ter cuidado com doadores, exemplo, doadores desempregados, doadores que recebam algum tipo de benefício público, Bolsa Família, seguro-desemprego. Como fazer isso? Dando uma pesquisada. Geralmente, quem vai ser o doador é alguém próximo de você, ou um familiar, ou um amigo, né? Você vai fazer uma campanha através da internet, né, para o financiamento coletivo e vai pedir essas doações. Tem que ter muito cuidado com relação a isso. E família? Pode doar? Família, parente, pessoas de outros estados, outras cidades, mesmo que não vote ali no mesmo município da candidatura da pessoa, mas quer demonstrar apoio, quer colaborar, pode também? São duas perguntas, né? Família e pessoas de outros estados, de outros municípios também podem doar? Pode sim, a família pode doar para o candidato ou pré-candidato, né? Não tem objeção na lei. Lembrando que é vedado, né? Não é permitido doações de recursos de empresas jurídicas, né? De pessoa jurídica. Recursos de origem estrangeira e pessoas físicas permissionárias de serviço público. Lembrando o exemplo, né? O taxista. Esses são as únicas fontes vedadas, né? No processo. Lembrando também que tem outras situações com relação ao desempregado, com relação à pessoa beneficiária de serviço de seguro-desemprego, de Bolsa Família. Então, tem que ter cuidado com relação a essas informações. E existe um limite assim de valor de doação, um piso, um teto? Com relação às doações realizadas por pessoa física, o teto é 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano calendário anterior à eleição. Mas o que é isso? Se diz respeito à declaração do imposto de renda de pessoa física. Então, o doador ele fez agora com relação ao pleito de 2020, vai valer a informação referente ao imposto de renda 2019, que o último dia, né, para essa declaração é no dia 30 de junho de 2020, prorrogado por causa da pandemia, né? E com relação ao candidato, ele poderá usar de recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para os gastos de campanha no cargo em que ele concorrer. Então, é 10% para o candidato com relação aos gastos e 10% para o doador com relação aos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao calendário. Então, são duas coisas distintas a qual deve-se ter muita atenção. Por que isso? Porque o doador está sujeito a multa se exceder o valor limite previsto na lei. E quanto é essa multa? Essa multa poderá ser de até 100% do valor doado. Então, ao invés de fazer um benefício ao candidato, ele acaba fazendo um malefício a si mesmo. Então, tanto o doador quanto o candidato deve ter muita atenção com relação a essas situações, para não ficar oneroso para si. E me conta uma coisa que eu acho muito confusa
mas que, como você é da área, vai ser fácil para você explicar para a gente. Como que fica essa questão de emissão de boletos? De boletos não, falei errado. Emissão de recibos, de comprovantes de pagamento. Porque assim, tudo que é relacionado à política é mais complicado, é mais complexo, tem que ter comprovante de tudo, tem que ter transparência, né? Então, como é que funciona essa questão assim? A pessoa o candidato tem que dar um recibo, ou é a própria plataforma do sistema de crowdfunding que emite esse recibo para a pessoa? Quem é obrigado à emissão desses recibos é a entidade arrecadadora. Então, é ela que tem que emitir o recibo para o doador. Tem que ter atenção com algumas informações. Exemplo: identificação do doador, CPF, endereço. Identificação do beneficiário da doação com a indicação do cargo dele. Na pré-campanha não vai existir, o vínculo vai ser o CPF. Mas no momento que existiu o registro de campanha e existiu o CNPJ, esse recibo já tem que ter o CNPJ da campanha do candidato. E com relação ao valor doado, a data de doação, a forma de pagamento, se foi transferência, se foi cartão, né, ou outro, né? A identificação da instituição arrecadadora, emitente do recibo, né, com o nome com a razão social e o CNPJ. Mas tem uma situação. Depois que o doador, ou melhor, que o candidato, né, estiver com seu registro de candidatura, estiver com seu CNPJ, abriu a sua conta de campanha com relação às eleições de 2020, né, e está recebendo doação através da sua conta bancária, a obrigatoriedade desse recibo, aí sim, é do candidato. No caso de partido político, né, seria do partido político, mas são coisas distintas. Uma situação é a vaquinha eletrônica e meu contrato, né, pré-candidato ou candidato com eles, né? Outra coisa é a minha situação candidato já formalizado e recebendo através da minha conta bancária. E eu imagino que com certeza deva ter uma taxa, né, uma porcentagem que vai para a empresa que presta esse serviço de vaquinha virtual, né? Como é que funciona? Eu já cheguei a falar sobre as taxas em outro momento, mas vamos lá, vamos de novo, né, para fixar bem, para que não haja dúvida, né? Sim, existe taxas. E quais são essas taxas que a empresa de financiamento coletivo pode cobrar, né? Tudo vai depender do contrato do pré-candidato com essa empresa. Primeiro ele tem que deixar ciente, né, o pré-candidato acerca das taxas administrativas que serão cobradas pelo serviço. Lá na resolução 23.607, no parágrafo único, diz o seguinte: as taxas cobradas pelas instituições arrecadadoras deverão ser consideradas como despesas de campanha eleitoral e lançadas na prestação de conta do candidato e do partido político, sendo pagas no prazo fixado entre as partes no contrato de prestação de serviço. Volto a dizer, no artigo 22, inciso 6º da Resolução 23.607 de 2019. Está bem explícito lá no parágrafo único, né? Mas eu vou dar uma dica a vocês. Quando vocês contratarem essa empresa, vocês têm que pesquisar com relação se ela tem, se é possível, né? Se ela tem o site responsível.
pois aí será possível acessar do celular, no computador, no notebook, e aí você se livra de pelo menos uma taxa, né? Com relação à máquina eletrônica, porque daí você pode fazer através de aplicativos. Vocês devem ter muita atenção com relação ao período de saque junto à empresa de financiamento coletivo, pois tem um detalhe muito importante, porque o detalhe é a declaração, né, desses créditos na conta bancária, daí já na campanha, a partir do dia 16 de agosto, é o limite, né, para a abertura das contas bancárias referente à campanha eleitoral, né? Então, aí o candidato, o candidato, ele tem 72 horas para fazer essa informação. A empresa de financiamento coletivo vai passar um relatório sobre todas as doações a partir do dia 15 de maio até ali aquele momento, 16 de agosto, e aí o candidato faz essa informação no SPCE. E depois do dia 16 até o último dia, até o dia da eleição, lembrando que eu dei uma dica com relação a isso, de vocês cancelarem esse contrato 3 dias antes da eleição para terem tempo. E essa declaração, toda vez que entra crédito lá no financiamento coletivo, deve ser informado até 72 horas, sob pena de ter a desaprovação das contas eleitorais ou até mesmo a aprovação com ressalva, né? Então, muito cuidado. Eu vejo, Lori, você deve ver isso também, muitas mulheres que não têm recursos para sua campanha e não dá para ficar esperando partido político, gente. Se vocês acompanham o noticiário, vocês já sabem que existe uma parcela que precisa ser encaminhada para a candidatura das mulheres, mas não é um valor suficiente, é o próprio partido que faz a distribuição em off, só entre nós, tá? Eu fiquei sabendo de um caso de 2 candidatas de uma mesma sigla, que uma candidata recebeu R$ 1 milhão do partido para fazer a sua campanha e a outra candidata recebeu 50 mil. Então, uma recebeu R$ 1 milhão para fazer campanha, a outra recebeu 50 mil. Olha a diferença, a discrepância. Então, o que eu costumo falar para as minhas clientes, né, e para as pré-candidatos com quem eu converso, com quem eu tenho amizade? Não fica dependendo de partido político, não. Não fica dependendo, e porque a gente nunca sabe qual que é o valor que vai vir pra gente. E agora, com a vaquinha virtual, então surgiu uma nova possibilidade para que você realmente possa construir a sua campanha de uma maneira efetiva, eficiente, podendo abranger o número de pessoas que você sabe que você precisa alcançar para alcançar o número, conquistar o número mínimo, né, de votos. Então, vocês, mulheres, que não têm como investir do próprio bolso e que não têm como garantir que o partido vai financiar totalmente sua campanha, contrate o serviço de marketing eleitoral por meio da vaquinha virtual. Use uma parcela, né, do valor arrecadado para contratar um serviço profissional de marketing, porque, gente, campanha eleitoral é marketing, não é qualquer marketing de garagem, não é qualquer marqueteiro, tem que ser alguém realmente especialista da área, né? E precisando, estou à disposição. Já falei que eu estou fazendo algumas campanhas, já fechei algumas campanhas, mas eu tenho agenda ainda, né? Uma grade, assim, eu consigo encaixar para mais 2 somente, tá? Então, quem tiver interesse, fala comigo aí. E aí eu já vou emendar com uma outra pergunta aqui que eu recebi bastante também, que é o seguinte. Tô até colando aqui que eu fiz uma lista, né, de perguntas, das perguntas recebidas. Não é chato pedir dinheiro para as pessoas em plena pandemia, crise na saúde, crise econômica, crise política? Para começar, vamos dizer o seguinte: um político, um candidato, antes de tudo, ele tem que ser um bom vendedor.
ele tem que ser um bom vendedor. Então, ele tem que vender a ideia dele, tem que vender a imagem dele, ele tem que convencer as pessoas que ele é a melhor opção, vai ser a melhor opção. Vendedor, geralmente, não tem timidez, não tem esse tipo de... Não fica criando restrições, entende? Então, assim, o vendedor, ele precisa vender, ele precisa fazer a comissão dele, ele precisa bater a meta, então ele vai e ele usa de todo o seu poder de argumentação e de persuasão para convencer o possível comprador a adquirir o seu produto ou o seu serviço. Então, a mesma coisa é o candidato. Você tem que desenvolver a sua habilidade de argumentação, de persuasão, de apresentação de ideias. E, obviamente, estamos numa fase complicada, né, pandêmica, mas você não vai pegar no pescoço de ninguém e obrigar ele a te doar. Você vai apresentar a sua candidatura, apresentar as suas ideias e trabalhar a sua argumentação de forma que convença as pessoas a quererem doar. Mas só vai doar quem quer e quem pode. Simples assim. Aí tem uma outra questão também, que quando a gente falou que ia falar sobre o tema aqui, eu disse que eu ia falar isso, né? Que como usar a vaquinha virtual de uma maneira que venha a valorizar a sua imagem como candidato e a valorizar a sua campanha, mostrar que a sua campanha está ganhando força, que a sua campanha tem colaboradores, tem um apoio. Meu vídeo fica dando umas travadinhas aqui. Enfim, vamos para o pulo do gato, então. Primeira dica que eu vou dar para vocês para usar o financiamento coletivo de forma que valorize a sua imagem, a imagem do seu pré-candidato, do seu assessorado e a imagem da campanha. Primeiramente, não focar em doações muito grandes. Ao invés de vocês mirarem um número pequeno de pessoas doando um valor muito grande, pense em um número grande de pessoas doando um valor pequeno. Primeiro que eu acredito que seja mais fácil você convencer uma pessoa a te doar R$ 50 do que R$ 500. Estou chutando aqui um valor qualquer. Então, é muito mais fácil você alcançar um número maior de pessoas. Mas qual que é o segredo aqui? Pensar exatamente nisso. Quando a gente fala em candidatura, em político, a gente fala em pessoas que querem ocupar um cargo de autoridade, um cargo de liderança. O que líderes têm? Líderes têm uma base de pessoas abaixo dele que o apoiam, que ajudam, né? Muitos cidadãos, eles acompanham o mandato dos seus vereadores, compartilhando as dificuldades dos seus bairros e ajudam os vereadores a tomarem decisões. Então, assim, quanto mais você mostrar que tem uma base de apoio e quanto maior essa base de apoio, mais você fortalece a sua campanha. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é planeje a sua vaquinha virtual. Então, não é simplesmente entrar no site, criar no sistema lá, contratar a empresa, criar o seu site, fazer toda a estrutura digital para receber a doação e simplesmente deixar o site lá. Não, você vai, tô dando a cereja do bolo para vocês. Você vai organizar a sua vaquinha virtual para receber um número estratégico de doações dentro de um tempo estratégico de doações. Por exemplo, você conversa com 5 pessoas, as mais próximas de você, e você combina com elas que na primeira semana da vaquinha virtual, cada uma vai doar valor X. Para a segunda semana, você vai conversar, por exemplo, com 10 pessoas. E com essas 10 pessoas, você vai combinar delas fazerem uma doação de valor X, valor específico, ou pode ser valores alternados, do período tal até o período tal, durante a segunda semana. Na terceira semana, você não vai combinar nem com 5 nem com 10, você vai combinar com 30 pessoas. Delas fazerem juntas, né, dentro desse mesmo período de tempo, dessa terceira semana, doações para a sua campanha.
E assim vai até o último dia. Se eu não me engano, e a Lori pode me corrigir se eu estiver errada, aliás, ela já falou aqui, né? Acho que ela falou. Até o terceiro dia antes de ir para as urnas, né? Então, até o terceiro dia antes de ir para as urnas, você pode receber doação. Então, você vai programar sua vaquinha virtual. Começa com 5 doações, 10 doações, 30 doações, 100 doações na próxima semana e por aí vai. O que isso vai mostrar? Duas coisas. Que você tem uma base eleitoral, que essa base eleitoral está crescendo e que a sua campanha ganha força e aumenta em número de apoiadores semana a semana. Então, vocês estão vendo que nessa questão aqui específica, a gente não está falando nem de dinheiro, né? A gente está falando da imagem que essa campanha vai passar para as pessoas, para os possíveis eleitores. Porque vamos pensar no Obama. Vocês acham que o Obama precisa de financiamento coletivo para a campanha dele? Nem lembro se na época dele já podia. Podia, né? Bom, vamos pensar em Trump. O Trump precisa de doação de vaquinha virtual para a campanha dele? O partido dele precisa? Não precisa. Mas qual que foi a grande sacada de usar vaquinha virtual para campanhas de grandes nomes, de pessoas já consolidadas? É mostrar o número de apoiadores que essas pessoas têm. Então, para quem está do outro lado da ponte, quem não faz parte desse grupo de aliados, eles vão olhar e vão falar: caramba, mas esse candidato, essa figura pública, esse político, ele se fortalece cada vez mais. Por que será? E aí já mostra que já coloca aquela pulguinha atrás da orelha e a pessoa vai acabar tendo curiosidade, se interessando pela sua campanha e talvez até querendo ajudar também. E pode ser até que acabe votando em você, porque mostra o seu crescimento e como as pessoas, no geral, a maioria já estão de olho em te eleger, porque já estão te apoiando desde já e acreditam tanto nas suas propostas, acreditam tanto na sua figura, que até a mão no bolso elas colocam para te ajudar. Entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Deixa eu dar um exemplo brasileiro, Freixo, no Rio. Ele foi um dos maiores cases assim de vaquinha virtual e, se eu não me engano, foi mais de R$ 1 milhão arrecadados, se não me falha a memória. E isso causou a seguinte impressão: uau, ele vai ser eleito, porque mais de 1 milhão arrecadados, então a maioria das pessoas aqui no Rio estão apoiando ele. Mas aí quando foram ver de fato, as doações não vieram só do Rio de Janeiro, vieram de todo o Brasil. E pode ser que isso tenha sido articulado por ele mesmo, pelo partido dele, para mostrar, primeiro para realmente ter mais recursos para a campanha, porque uma campanha para a prefeitura não é barata, né? Mas também para mostrar o tamanho do apoio que ele tinha, que não era um apoio só regionalizado, era um apoio a nível nacional. Não sei se eu soube explicar, mas enfim, fica a dica. Usa disso na sua campanha, que vai valorizar muito a sua imagem, a imagem da sua campanha. E vamos continuar aqui o bate-papo. Acho que a gente já passou por vários tópicos, né, Lori? A gente já falou bastante coisa. Se alguém tiver alguma dúvida ainda específica, coloca no espaço de comentários, manda pra gente por inbox, tá? Eu queria só perguntar mais uma coisinha, assim, pra Lori poder explicar um pouquinho melhor sobre o trabalho dela, né? Lori, como você sabe, eu sou jornalista e consultora política, treinadora de lideranças femininas, e o meu trabalho hoje é realmente assessorar as mulheres com relação ao desenvolvimento pessoal, né, empoderamento feminino e também comunicação política e marketing eleitoral para que elas possam realizar o sonho delas de se elegerem, né, de se candidatar e sair vitoriosa nas urnas. Eu coloco todo o passo a passo que elas precisam fazer na campanha e pré-campanha, que eu costumo falar que período pré-campanha é muito mais importante do que a campanha em si. E depois que as mulheres começam a colocar isso em prática, elas começam a ver que eu tenho razão. Então é isso, assim, na prática, né? Vamos assim dizer. Então eu queria que você explicasse um pouquinho como é o seu trabalho nessa área
de contabilidade eleitoral, de uma forma bem resumida, né? Na prática, como é que funciona? Como que é o seu trabalho? Bom, Fábia, o meu trabalho na prática, eu tenho experiência desde 2016 com prestações eleitorais de candidatos e partidos políticos, né? Eu assessorei mulheres nesse período, orientando elas com relação ao compliance, ou seja, as regras da, da prestação de contas e todo o processo, né, desde as informações preliminares até a assinatura da prestação de conta e a sua aprovação. É um trabalho contínuo, por isso eu aconselho sempre ao pré-candidato a ter esse assessoramento com profissionais especializados na área eleitoral, né? Então, eu assessorei mulheres, mas eu não tinha nenhum foco para com isso. Mas a partir de 2019, ao ingressar no grupo, né, de mulheres empreendedoras da Associação Comercial de Porto Alegre, eu comecei a focar mais nesse cenário, né, um cenário feminino, e juntamente com a Brenda, advogada eleitoralista, nós estamos desenvolvendo o projeto Pra Elas, onde focaremos na capacitação da mulher na política, nesse primeiro momento, né, com relação às eleições de 2020, mas que terá continuidade para que essas candidatas mulheres que tomarem posse e não tenham entendimento de como desenvolver o seu trabalho, ter essa capacitação. Adorei nosso bate-papo, muito esclarecedor, muito importante mesmo, é o que eu costumo falar, eu não tenho muita proximidade com essa área de contabilidade, eu sou mais próxima da área jurídica, que acaba ajudando a gente, orientando, né, o pessoal de marketing, o que pode ou não ser feito, né, com relação à comunicação e trabalhar a imagem do candidato. E realmente todo esse papo de hoje foi uma novidade para mim, mas que também está muito atrelado à área de comunicação, tanto que eu dei essas diquinhas, né, de como usar a vaquinha virtual para valorizar a sua imagem, a imagem da campanha. Mas enfim, amei, foi muito legal. Eu queria agora, Lori, que você falasse pra gente das suas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar, qual que é o seu Instagram, seu Facebook, se você quiser deixar seu WhatsApp também, fica à vontade, divulga aí pra gente. Então, para você, menina de salto alto e batom, vou passar as minhas redes sociais para você curtir, compartilhar, comentar, sugerir, opinar, dar dicas. Sim, por que não, né? Então, você que está interessada no projeto Pra Elas, que será um sucesso. Capacitação da mulher na política do Brasil com especialistas, não somente contábil e jurídico, mas também em outros setores de marketing. Então, a minha rede social do Instagram é lori.lqcorreia.cac. Meu WhatsApp é 51 981 60 1157. E podem me procurar também no LinkedIn, pois eu deixo várias dicas com relação tanto à política quanto à contabilidade. Confesso que nesse meio digital eu estou começando, porque o contador ele é mais fechadinho, é mais técnico, ele não tem esse, né? Mas superação é meu nome. Muito obrigada. E eu, Fábia Comunica, vocês já sabem onde me encontrar, no Instagram, Facebook e YouTube, estou como Fábia Comunica em todas elas. Se você quiser falar diretamente comigo no meu WhatsApp, o link fica no perfil do meu Instagram, lá no topo, só clicar no link que direciona direto para o meu número.
E essa é só uma, né? Uma parte dos muitos conteúdos relacionados a eleições que eu quero trazer para vocês. Então, continue com a gente, continue acompanhando os próximos conteúdos, as próximas postagens. Se esse vídeo te ajudou, te trouxe informação de alguma forma, deixa sua curtida, o seu comentário e, mais importante, compartilhe com outras mulheres, com pessoas que você sabe que essa informação vai ser útil, vai ajudar. É o que eu sempre falo nos finais de todos os meus vídeos, seja uma mulher que apoie o trabalho de outras mulheres. Vou aproveitar então o nosso bate-papo aqui, a Lori e eu, para mandar um beijo para todas as meninas do grupo Mulheres na Política, que foi por onde eu e a Lori nos conhecemos, né? Um grupo de mulheres diversificadas, de todos os cantos do Brasil, um grupo que está fazendo barulho, né, Lori? A gente já está com vários projetos assim, uma participando do projeto da outra e a gente criando projetos próprios, né? Projetos do zero, que estamos idealizando. A Valnice também sempre traz ideias novas e eu tô gostando muito de participar desse grupo. Então, ó, um beijo para as meninas de lá. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.